Olá a todas, espero que estejam bem. Estou-me a ouvir ali, sempre pontualíssima, sempre. Aliás, Joana, eu acho que só deixei de ser um bocadinho pontual quando o meu filho nasceu, porque me atrasava e tudo nos acontece quando temos uma criança pequena. Mas acho que foi as únicas alturas que eu senti que deixei de ser pontual. Porque enfim, a gente vai para sair de casa e de repente quer mamar, de repente é preciso trocar a fralda outra vez, de repente é preciso trocar de roupa e eu via-me grega para conseguir, olá Ritinha, para conseguir cumprir os meus compromissos. Mas agora, olá Dario, um dos meus melhores amigos desde a infância, e então eu costumo dizer que desde que ele nasceu que eu tenho dificuldade às vezes em ser pontual porque nos fazem atrasar, não é verdade? Agora, tirando isso, e o Dario não me deixa mentir, eu sempre tive a pontualidade britânica. Aliás, nós tínhamos um amigo nosso que se atrasava imenso. E então nós, por exemplo, imaginem, marcávamos um jantar às 9 e aí esse amigo dizíamos que era às 8, que era para ele lá estar, sei lá, às 9h30, mais coisa menos coisa. Olá, Andrea, falámos há bocado, portanto em direto do Brasil conseguimos estar, que aqui são mais 4 horas do que aí. Ora, e hoje trago-vos um tema de veras interessante e que, a pedido de muitas famílias, me foram perguntando sobre este tema, até porque eu já trabalho com o CPP, com o Centro Pré e Pós-Parto de Lisboa, desde 2009. Eles foram os meus primeiros parceiros e desde então que dou workshops mensais no Centro Pré e Pós-Parto sobre a temática do quarto das crianças. E a filosofia Montessori, como podem imaginar, principalmente nos dias de hoje, tem vindo à baila. Ora, mas antes de começarmos aqui com este tema, queria saber como é que vocês estão, se estão bem, bem dispostos, com o foco no positivo, como eu tenho aí quase que batalhado. Nós estamos, não sei se têm noção, mas nós estamos a fazer estes lives típicos ou específicos da quarentena ou desta fase que o mundo está a viver há 2 meses. Portanto, estamos no 8º live. Eu acho que contei com todos, mas pronto, se calhar escapou-me algum. Estamos ali desde a primeira semana de março ou segunda de março, sempre todas as semanas, a trazer temas com dicas que vocês podem aplicar nas vossas casas e tem sido muito interessante. Aliás, a newsletter saiu esta madrugada e foi escrita baseada também nas coisas que me têm dito, nos feedbacks, nos testemunhos, nos e-mails de agradecimento, porque têm aplicado estas dicas específicas para esta altura e têm sentido resultados e diferença. E isso deixa-me imensamente feliz. Mesmo que fosse só uma pessoa, como eu disse no live passado, já teria valido a pena e, portanto, eu estou muito grata. Agradeço-vos também a todos aqueles que partilharam as minhas stories, principalmente deste live, para chegarmos a mais pessoas, principalmente porque esta temática da filosofia Montessori está cada vez mais em uso e há aqui algumas salvaguardas que eu vos quero deixar. Podem continuar a usar, eu também gosto imenso. Já não fui muito a tempo porque, enfim, o meu filho já tem 7 anos e nessa altura eu acho que não estava tão esperta para essa filosofia, mas sim, podem continuar a aplicar. Já sabem que eu depois no final do live vou voltar atrás e tentar ler algumas questões para não me perder aqui no discurso, digamos assim. Já sabem que eu organizo, sou muito organizada e organizo isto tudo por pontinhos e por tópicos que vou querer falar. E então eu depois vou correr as perguntas e vou ler aquelas que eu não tiver tempo de ler, responderei por mensagem privada ou mesmo vós podem entrar em contato direto comigo, seja através do Instagram, do Facebook para quem está online no Facebook, seja através do YouTube. O YouTube às vezes não é tão friendly porque está mais exposto, não é? Mas também pode ser através do meu e-mail, geral@sofialobceira.com, ou através do meu site, www.sofialobceira.com, que tem lá tudo. Desde contactos disto e daquilo. O que é que eu vos queria dizer também? Que o live da semana passada já está online, para quem não viu e quiser ver, portanto estão lá também aquelas dicas fresquinhas. Temos também estado a publicar, isto acho que ainda não posso dizer, não, isto ainda não posso dizer que ainda não foi publicado, mas pronto, andam por lá umas coisas novas que em breve iremos falar. Ora, então vamos lá, quartos de crianças, aliado ao Feng Shui, aliado à filosofia Montessori. Para terem uma ideia, eu juntei 18 pontos. Não vai dar tempo para falarmos de todos, quase certeza. Eu vou tentar falar dos mais importantes, no limite se justificar
trabalho sobre isto, mas eu penso que não. De toda a forma, para quem portanto, vai ser mamã ou está no pós-parto, como costumamos dizer, não é? Se forem clientes do Centro Pré e Pós-Parto, podem assistir aos workshops, porque à semelhança de eu continuar a dar consultas nesta temporada, digamos assim, também continuo a dar aulas online, a dar os meus workshops online. Aliás, se me perguntarem se a minha vida parou com a quarentena, não, eu acho que ainda fiquei pior em termos de aceleração. E se me perguntarem se tenho visto muitas séries, se tenho conseguido ler, que não seja coisas de, enfim, não é? Do dia a dia, não, acho que só vi um filme. Foi no dia de Páscoa, no domingo, os emojis com o meu filho, portanto eu não consegui, não tive tempo. Ainda bem, por um lado é bom sinal, porque continuo a conseguir ajudar-vos a vocês todos que estão aí desse lado. Portanto, mais uma vez, obrigada e grata por essas partilhas e por estarem aí. Então, vamos começar pelos tópicos sobre a filosofia Montessori aliada aqui ao Feng Shui. Então, a primeira coisa que logo todas as pessoas me perguntam é cama. A cama Montessori. Porquê? Porque ela está no chão, porque tem um design diferente, enfim, uma série de condicionantes que são diferentes do normal, porque a filosofia Montessori tem por base pôr tudo ao alcance da criança para que ela seja o mais independente possível. O Feng Shui não tem nada contra isso, aliás até é ótimo, são duas filosofias que podem andar de mãos dadas. Contudo, em relação à cama Montessori, temos que ter aí algumas salvaguardas. Então, a primeira salvaguarda que nós devemos ter é verificar se há umidade ou água no chão, mesmo no sítio onde vamos colocar a cama. Lembrem-se, por exemplo, os japoneses usavam e usam os futons, portanto, em que a cama está diretamente diretamente em contacto com o chão. Contudo, quando nós tomamos esta decisão, nós temos que ter em atenção se não existe essa água. E porquê? Porque a energia da água, quando está por baixo das nossas camas, onde nós, nas camas diz até secretárias, por baixo de nós, onde nós estamos durante algum período de tempo, pode-nos trazer doenças de saúde, nomeadamente ao nível de ossos, ao nível de doenças autoimunes, ao nível de doenças degenerativas, ao nível de problemas com o sono, de humor e de bem-estar. E, portanto, nós temos que garantir que não há água, seja no subsolo, seja, por exemplo, não só em termos de umidade, mas para aquelas casas que têm piso radiante. Muito cuidado com o piso radiante. Em termos de Feng Shui, nós, por norma, costumamos dizer que não é a melhor solução. Contudo, eu não gosto de ser assim implacável e acho que tudo é uma questão de equilíbrio e nós, eventualmente, podemos ter chão radiante. Mas podemos até, quando se está a projetar a casa, definir em que sítios é que nós, eventualmente, vamos pôr a cama à la longue. Lembrem-se que às vezes nós temos que dançar ali um bocadinho com a música e mudar a cama de sítio, mas podemos pensar que sítios possíveis é que vamos colocar a cama e tentar colocar a estrutura do chão que tem água, né, radiante, de forma a não estar exatamente por baixo da cama. Portanto, esse cuidado numa cama Montessori deve ser salvaguardado, principalmente porque está em contacto com o chão. Lembrem-se de outro pormenor que é o seguinte: às vezes as pessoas dizem assim, mas no caso de lençóis freáticos, então também nos atinge, porque estejamos nós numa cama mais elevada ou estejamos nós numa cama em contacto com o chão. Sim, é verdade, mas também é verdade que quem dorme num resto de chão, e há, por exemplo, esse tipo de água no subsolo, está muito mais exposto do que quem está num 7º andar ou num 10º andar. É claro que essa energia se vai dissipando, mas posso-vos contar um caso de um prédio que tenho, quer dizer, eu não tenho prédio, o prédio não é meu, mas tenho alguns clientes nesse edifício, ali na zona de Mafra, e o que é que acontece? Um lado do prédio tem uma série de problemas de saúde que se manifestam desde o resto de chão, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e estamos a falar de doenças como, por exemplo, esclerose múltipla, lúpus, fibromialgia, enquanto que o outro lado do prédio não tem nada. E no prédio que tem, passa de facto uma linha forte de água, portanto um lençol freático. Agora imaginem que é vocês colocar a vossa criança, que já está exposta a isso, em contacto direto com o chão. Portanto, há que salvaguardar. Os profissionais de geobiologia certamente terão curas para isto, poderá ser uma coisa que nós queremos recorrer. Portanto, quando estiverem a pensar na localização da cama, pensem também
na questão da água por baixo. Portanto, podem colocar. Claro que nós também devemos ter em consideração a localização dessa cama, e aí já vamos aliar-nos ao Feng Shui, em conjunto com o Montessori, para perceber qual é que é a melhor zona para colocar a cama. A zona onde alimenta a energia do meu bebê ou do meu filho, porque às vezes o nosso filho pode até já ter 3 anos e nós continuarmos adeptos da filosofia, não é? Mas podemos escolher a melhor localização da cama, a melhor direção, mas há ainda outra coisa que nós devemos ter atenção nas camas Montessori. Aliás, 2 pontos. O primeiro é que as camas tradicionais Montessori muitas das vezes são só um colchãozinho. E então não tem aquilo que já me têm ouvido falar, que se chama a tal tartaruga. Isto é um animal mitológico que nós falamos em Feng Shui, que na prática representa a cabeceira da cama ou a parede onde a cama encosta. E tal como esse animal, que tem uma carapaça, não é? Confere-nos proteção, apoio, segurança, saúde, que é aquilo que nós queremos transmitir para o nosso filho. Ora, então quando nós optamos por uma cama Montessori, se houver essa possibilidade em termos estéticos, de design, daquilo que há no mercado, até porque muitas até podem ser desenhadas à medida, optem por camas Montessori que tenham essa cabeceira. Olá, Daniela! Que tenham essa cabeceira. Se por acaso não tiver, então aí podem escolher encostar a cabeceira, portanto a zona da cabeça onde o bebê ou o filho tem a cabeça, junto à parede, para que essa parede faça então de tartaruga, que é o que acontece, por exemplo, nos futons japoneses. Eles não têm, obviamente, cabeceira de cama nenhuma, mas hão de reparar que eles vão colocar a sua cabeça numa parede sólida, numa parede que lhes confere esse apoio, essa proteção e essa saúde. Por fim, dentro ainda da cama, temos aqui um terceiro requisito, aqui hoje eu peço às mamãs muita atenção a isto. Porquê? Porque muitas das vezes nós encontramos aquelas camas deliciosas que são uma espécie de uma casa ou de uma tenda assim até em X, não é? E ao meio, o que é que acontece ao meio dessa cama? A célebre trave de uma ponta à outra. E agora imaginem-se a dormir nessa cama e terem uma trave que vai de uma ponta à outra, que atravessa o vosso corpo. Faz conta que esta minha agenda, a célebre agenda de verde, vocês me ouvem falar, é a dita trave. Portanto, eu estou aqui a dormir e faz conta que é a dita trave. Em termos energéticos, o que é que isto faz? A energia circula, não é? Chega aqui, bate e faz isto. E depois segue. Okay? Quem diz num sentido, diz no outro. Então, o que é que se cria aqui? Cria-se uma energia de compressão no meu corpo. E então, ao longo, esta energia de compressão, que é mais densa, que é diferente das laterais, vai criar quase como uma força para baixo. E vai criar uma compressão nos meus órgãos, no meu corpo, a nível energético. E então, quando nós estamos muito tempo, e isto, atenção, que estes efeitos não se vão ver no dia a seguir, vão se ver à lá longo, ao nível dos anos, ou seja, nós podemos estar a desenvolver deficiências energéticas nesses órgãos que estão por baixo dessa trave, ok? Então, a escolher camas Montessori, devemos optar por camas que não tenham essa trave que divide. Isto vai um bocadinho em linha de conta daquilo que eu vos falei num dos lives que dei com a Rita Salgueira, designer de interiores, em que nós falávamos das traves que existem às vezes nos tetos. Eu não sei se lembram disso, se quem não se lembra pode ir ver. Claro que aqui não vamos arranjar a tal solução do toldo em bolo, como nós dizíamos, mas podemos arranjar coisas que disfarcem essa trave. Agora vocês perguntam-me, então e se for, por exemplo, um dossel por cima? Ok, fica lindíssimo, mas lembrem-se que o dossel, não é? Olá, Manuela! Lembrem-se que o dossel não vai tirar o efeito da trave. Portanto, é fundamental nós retirarmos o efeito da trave, ou com um tecido, ou com uma solução que, sei lá, que inventem, que fique giro, mas que amenize essa compressão. Para amenizar, lembrem-se sempre que, vamos imaginar que vocês vão envolver essa trave com qualquer coisa. Não envolvam ao ponto de acentuar ainda mais este efeito por cima da cabeça. Não, deve ser algo que é linear de uma ponta à outra. Ok? Portanto, estes são os 3 grandes pormenores que nós devemos ter em consideração nas camas Montessori, ok? Portanto, a questão da água por baixo da cama, a questão da tartaruga e a questão da trave ao meio da cama. Portanto, salvaguardando estes 3 requisitos, podem usar à vontadinha as camas Montessori, que são lindíssimas e é ótimo para o desenvolvimento dos bebés.
Olá, Catarina também. Cristina, disse Catarina, mas não é Cristina. Estaciados todos e não se lê tão bem. Ora, segundo ponto que nós também encontramos muito na filosofia Montessori são os espelhos, não é? Essa filosofia depende que é interessante nós termos um espelho ao nível do bebê para que ele, portanto, se vá encontrando, se vá criando essa autonomia, que se vá observando. Ok, não tem problema nenhum. Agora, temos aqui novamente alguns cuidados a ter em consideração. Nessa filosofia às vezes optam por colocar esse espelho ao pé da cama. Mesmo embora muitas vezes ele seja de acrílico, nós devemos ter algum cuidado com a energia rápida que ele vai criar. Então, se o vosso filho dormir toda a noite, tranquilo, acordar fresquinho de manhã, sem problema, claro, não vamos confundir com os bebés que têm que clamar 3 em 3 horas, ok? Estamos a falar de situações que são normais. Portanto, se for tudo uma normalidade, não tem problema nenhum e podem manter o espelho ao pé da cama, sem problema nenhum. Contudo, se o vosso bebê já tiver uma noite por norma agitada, sei lá, mais perturbada, que acorda mais vezes do que o normal, de manhã acorda mais cansado, então aí, em vez de terem o espelho ao pé da cama, coloquem noutro lugar. E aí o ideal é pedirem a ajuda de um profissional de Feng Shui para ver qual é que é o lugar onde isso vai ser auspicioso, ou seja, onde a energia positiva vai estar a ser duplicada. E porquê? Porque nós, quando nos vemos ao espelho, nós duplicamos a realidade, duplicamos a energia. Então esse espelho deve ser colocado numa zona onde a energia do quarto do bebê, porque aquilo tem várias zonas, não é? Tal como a casa, é positiva. Para quê? Para que ele duplique essa positividade e não esteja a duplicar algo que seja nocivo para o nosso filho. Queres filho, diz filha. Ok? Portanto, podem ter espelhos, sim. Agora, atenção também a estes detalhes. Outro ponto que eu tenho aqui nos meus tópicos, é aquelas prateleiras que existem por cima da cama, ok? Às vezes colocam-se mesmo prateleiras por cima da cama. Eu aí já tenho mais reticências. Porquê? Porque isso cria, uma vez mais, a tal energia de compressão. Ou então, se for, por exemplo, na lateral, pode criar aquela dita energia cortante que nos atravessa assim. Portanto, algum cuidado aí com essas prateleiras. Podem colocar, sim, mas atenção para não estar a emanar esse tipo de energia em direção ao vosso bebê e que automaticamente vai perturbar o desenvolvimento dele e o sono dele. Outro detalhe que a filosofia Montessori também tem são as ditas traves baixinhas no quarto para eles se agarrarem, começarem a ter o seu equilíbrio. Podem ter também à vontade, mas podem aliar isso ao Feng Shui e escolherem mais uma vez a melhor zona para colocar essa trave. Porque em função do seu material, da sua cor, até do seu formato e por ela estar também numa posição horizontal, vai representar os tais elementos que nós falamos aqui em Feng Shui. E então, já que assim é, vamos colocar esse dito elemento no sítio certo. Claro que sempre de mãos dadas com Montessori, ou seja, a primeira coisa que nós vamos procurar é verificar se no sítio onde em termos de Montessori deveria ficar, se é positivo. Se é, ótimo, fica, não mexemos mais. Se não for, vamos tentar arranjar aqui um equilíbrio, um meio termo entre estas duas situações para termos o tal dito equilíbrio, e estou-me aqui a repetir na palavra. O mesmo nós podemos fazer, por exemplo, com aquela zona que existe nos quartos deles, com as roupinhas penduradas ao nível deles, para eles criarem a tal independência, começarem a escolher as roupas que vão querer vestir, e isso é muito interessante. Ora, então vamos lá ver se temos roupas, não é? Temos roupas, muitas das vezes elas estão associadas ao elemento solo, também podem encontrar escrito como terra. Porquê? Porque tem a ver com o tecido, com o tipo de tecido, com o tipo de energia, pode eventualmente representar outros elementos, mas busca muito este elemento. Então, se calhar, vamos colocar as zonas das roupas, primeiro numa zona mais yin do quarto. Quando eu digo yin, tem a ver com onde a atividade é mais baixa, não é? Não digo na zona de dormir, mas também não na zona de brincar. E vamos colocar eventualmente onde esse elemento poderá estar presente. Para quê? Uma vez mais, para enaltecermos as boas energias e isso passar para o bebê e automaticamente passar para nós, porque se o nosso bebê estiver bem, nós estamos bem
dormimos melhor, temos mais qualidade de vida e, portanto, tudo fica em bom, como nós costumamos dizer. Depois, há aqui um detalhe que também é a decoração minimalista. Às vezes os profissionais de Feng Shui confundem um bocadinho isto, porque acham que a nível de Feng Shui que as pessoas têm que libertar tudo, que não podem ter nada em casa, que tem que ser tudo obrigatoriamente minimalista. O Feng Shui, na minha opinião, não tem de ser minimalista. Ou seja, nós podemos ter as nossas coisas, claro que não em excesso de informação e atulhadas. Porquê? Porque a energia tem que circular. As pessoas, imaginem-se, eu já falei nisto no primeiro ou no segundo vídeo da série Casa Organizada, Vida Equilibrada. Sim, Casa Organizada, Vida Equilibrada. Em que vos dou até a sugestão de caminharem pela vossa casa quase de olhos fechados e tentarem perceber se conseguem caminhar bem, se não têm obstruções no caminho. Porque essas obstruções automaticamente vão ser obstruções de energia, não é? Na vossa vida, no vosso fluxo. Então, quando nós temos uma decoração, nós podemos ter uma decoração com algumas coisas, mas não necessariamente minimalista. Desde que a energia flua, que não haja estagnação, que não haja acumulação, ok. Ao mesmo tempo, também não é negativo ser minimalista. Claro que não deve ser, na minha opinião, mais uma vez, minimalista ao ponto de não ter nada, porque isso está quase despersonalizado, quase que não tem representações de vários tipos de energia que se calhar nos estão a fazer falta. Ou seja, lembrem sempre que o Feng Shui estuda o equilíbrio e, portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A nível de Montessori, sim, poderá ser uma decoração minimalista, mas não em excesso, com algumas coisas que também fazem ali sentido e dão algum corpo ao quarto. E lembrem sempre que as crianças precisam desse corpo, não é? Dessa estrutura, desse ninho, porque se for uma coisa muito despida, eles sentem-se quase que desnudados, não é? Lembrem-se que tiveram 9 meses cafifadinhos dentro da nossa barriga e que de repente, sim, devem ter liberdade, sim, mas ao mesmo tempo conforto, ok? Outro detalhe que vos queria falar aqui tem a ver com o mobiliário que nós usamos, seja Montessori ou seja até um mobiliário qualquer que nós usemos no quarto dos nossos filhotes. Idealmente nós devemos escolher mobiliário que tenha os cantos ligeiramente arredondados, ok? Porquê? Porque essas setas muito vivas, esses cantos muito vivos, principalmente se estiverem a apontar para a cama, vão criar a dita energia cortante, que também se pode chamar de chá. Vocês conhecem, certamente, aquele ditado que diz assim: ai, não te sentes ao canto da mesa porque isso dá azar. Isso não tem nada a ver com dar azar ou com não dar azar. Quem estuda aquelas áreas dos chakras, etc., sabe que nós temos vários pontos energéticos ao longo do corpo. Então, quando nós nos sentamos no canto de uma mesa, o que é que acontece? Temos um bico, não é? Apontado aqui. Durante algum tempo, às vezes até durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que tivermos ali à mesa. Ora, então se eu tenho muito tempo um bico aqui a apontar, ele de certa forma vai criar algum desequilíbrio no meu ponto energético. Então a digestão pode ser mais pesada, pode ser menos fácil, e energeticamente podemos não ficar tão bem humorados, tão satisfeitos, enfim, aquilo mexe com o nosso equilíbrio. Agora imaginem-se o que é os vossos filhos a dormir durante 8 horas a levar com uma coisa bicuda a apontar na direção deles. Aliás, se quiserem fazer um teste, sentem-se, por exemplo, num sítio qualquer e ponham algo muito afiado a apontar para vocês. Até pode ser metálico, se quiserem, mas mesmo que seja madeira. E depois digam a sensação. Experienciem. Há coisas que eu acho que experienciar dá-nos outra sensibilidade. Por exemplo, quando vocês estão a escolher a tal posição para a cama do vosso filho e não fizeram uma análise de Feng Shui e estão a determinar onde é que devem colocar a cama. Aquilo que eu muitas vezes desafio as mães lá nos workshops do Centro para Pós-Parto é: tentem imaginar-se, experienciem mesmo, imaginarem-se naquela zona do quarto. Como é que se sentem? Aqui há dias, uma mamã enviou para mim uma fotografia do quarto do seu bebê que dizia que ele não dormia. E quando eu observei as fotografias, portanto eu pedi para ela me enviar, eu vou-vos dizer: imaginem que isto é o quarto, portanto isto são os meus tópicos, imaginem que isto é o quarto, isto está um bocado amarrotada, credo. Imaginem que isto é o quarto da criança
A porta estava aqui, não é? E ela tinha posto o bercinho aqui, com a cabeça aqui e os pés aqui. Ou seja, na tal diagonal da porta, como muitas vezes nós até defendemos. Porém, houve ali um pormenor que ela descurou, que foi, aqui nesta zona, portanto, onde ela tinha a cabeça do bebê, estava uma janela. O problema maior não era estar entre a janela e a porta, porque de certa forma era um estar, mas vá lá, QB. A questão é que quase certeza que durante a noite, ainda por cima elas moram numa zona fria de Portugal, deve passar algum ventinho por baixo. Agora vocês imaginem o que é estarem mesmo a dormir por baixo de uma janela, portanto a janela acaba aqui e vocês sentem-se aquele ventinho na cara. Vocês choravam toda a noite, não choravam? Eu chorava de certeza. Portanto, tentem sentir as coisas que vocês estão a escolher para o vosso bebê. Eu vou-vos dar outro exemplo que não tem nada a ver com Montessori nem com Feng Shui, mas que eu assisti a uma amiga minha quando nós fomos meios na mesma altura e que ela fazia. E ela dizia que o filho dela chorava imenso logo a seguir a colocar a fralda. E estranhava muito, não entendia porquê. Até cá o dia que eu a vi me dar a fralda à criança. E então como é que ela fazia? Ela utilizava aquelas toalhitas, ok, tudo bem, que já por si só, se vocês experimentarem uma coisa fria e úmida, um rabiosco, aquilo é desagradável à brava. Mas pronto. E depois, o que é que ela fazia? Punha a fralda. E eu disse, eu agora não quero dizer o nome da pessoa, portanto vou dizer Maria para inventar. E eu disse assim, mas ó Maria, tu imagina o que é tu pôres uma fralda de uma criança, aliás, tu imagina o que é tu pôres uma fralda a ti próprio, estás com o rabo molhado e fechares a fralda, como é que tu te sentias? Ainda mais, e se não pudesses falar, eu berrava até alguém me tirar aquilo. E então, uma coisa muito básica, portanto, o que é que eu disse estava a fazer? Ok, a seguir com uma compressa, ou uma toalhita, com uma toalhinha turca, passar com água quentinha e depois com uma coisa seca para ficar sequinho, não ficar ali peganhento. E às vezes são estes detalhes que nós com o cansaço e com a correria não pensamos, mas se pararmos para pensar, ok, se fosse connosco, como é que seria? Como é que eu me ia sentir? E portanto, nós podemos utilizar muito esta sensibilidade, esta intuição no quarto dos nossos filhotes, ok? Portanto, isto era só um detalhe à parte que eu vos queria dizer. Depois, cores. É das perguntas que mais me fazem, Sofia, de que cor é que eu pinto o quarto do meu bebê? Que motivos é que eu vou pôr nas paredes do quarto do meu filho? Eu tenho ideia, se a memória não me falha, que o filosofia Montessori também defende um bocadinho os tons neutros. Eu pessoalmente também. Ou seja, acho que cores muito vivas num quarto de uma criança vão acelerar a energia dele. Aliás, eu acho que a Rita Salgueiro ontem falava isso no live dela. E vão criar essa energia muito viva, muito acelerada. E nós depois, é muito fácil introduzirmos os elementos a usar no quarto do bebê. Se nós tivermos tons neutros, eu posso perfeitamente pôr um peixinho azul, que vai lá ficar bem, posso pôr uma flor, uma almofada em formato de flor cor-de-rosa, posso pôr, sei lá, o que eu quiser num tom neutro. Agora, se eu tiver uma parede de alto a baixo, pintada de encarnado, ou de cor de laranja, ou de rosa choque, isso além de afetar a qualidade do sono dos vossos bebés, dos vossos filhos, até já mais crescidos, vai também criar esse impacto. Agora, a cor que vocês devem usar, eu não tenho uma cor mágica para vos dizer se é verde, se é amarelo, se é azul, se é encarnado, whatever, não tenho. Porquê? Mais uma vez, isso depende da energia da vossa casa, da energia do quarto bebê e da data de nascimento dele, ok? Porque poderá ser um tom mais adequado para aquela criança e ser outro para outra criança. E ser ainda outro no caso de termos duas crianças a dormir no mesmo quarto. Portanto, atenção a esse detalhe. Mais uma vez, eu já falei nisto aqui nestes lives, que é atenção à história do baguá, em que se aplica por cima da planta. Aí nós estamos a falar de Feng Shui de chapéu preto, entre outras dezenas de nomes que existem para isto, e portanto aí não tem em consideração o norte magnético, mas sim o norte virtual, e esses métodos aplicam-se mais a desenvolvimento pessoal e espiritual da pessoa na casa. Quando nós queremos trabalhar energia pura e dura, saber como é que ela está a fluir, para onde é que ela tende e estimular e escolher cores, etc., nós temos que fazer os cálculos de Feng Shui clássico para saber o que é que vamos usar, ok? Ora, outra coisa que eu também vos queria dizer é que na filosofia Montessori costuma existir um cantinho da leitura. E eu acho ótimo, acho delicioso. Agora, tal como eu digo, nos tais workshops lá no Centro Pré e Pós-Parto, nós quando temos um quarto de uma criança, os ambientes devem estar bem definidos. Ou seja, uma coisa é a zona de dormir, outra coisa é a zona de amamentar, para quem está ainda nessa fase,
Outra coisa é o tal cantinho de leitura, porque mesmo que eles sejam bebés, nós podemos estar lá a ler-lhes uma história. Outra coisa é a zona de brincar. E se calhar mais zonas haverão, não é? Há a zona de mundo das fraldas, etc. Já vamos falar do tema das fraldas. Ora, e porquê é que nós devemos ter zonas bem definidas? Porque têm energias e características diferentes. Eu, quando estou a dormir, tenho uma energia mais passiva, mais yin, ao passo quando estou a brincar, tenho uma energia mais ativa, mais yang. Então há que balancear todo este equilíbrio dentro do quarto do bebê. Quando nós estamos a falar de um cantinho de leitura, é uma energia um bocadinho mista das duas. Porquê? Porque eu não estou nem a dormir, que é sossegada demais, mas também não estou aos pulos e aos apetites. Estou sentada, estou sossegada, estou a ler. Então deve ser numa zona onde a energia é mais branda, mas não tão branda como onde estamos a dormir e não tão acelerada na zona de brincar. A mesma coisa se faz com a luz do quarto da criança, que na zona de dormir é mais suave, mais amarela, mais fraca, e na zona de brincar até pode ser mais branca, mais forte, mais ativa. Ok? Portanto, sim, podem e devem ter um cantinho de leitura de acordo com a filosofia Montessori. Eu também recomendo. Agora, tentem escolher a zona onde é mais favorável, onde até vai estimular a concentração do bebê. O desenvolvimento, aqui não é bem académico, mas, enfim, o desenvolvimento por essas áreas, não é? O interesse até por essa área, por parte dos nossos filhos, ok? E eu disse-vos que ia falar nas fraldas. Olha, o que é que eu queria falar nas fraldas? É assim, e vou-vos pedir, por favor, não coloquem o balde de lixo das fraldas sujas no quarto dos vossos filhos. Façam-me esse favor, por amor da santa. E eu já vos vou explicar isso em termos energéticos, mas antes disso vou-vos sensibilizar, que é, digam-me como é que vocês se sentiriam se estivessem a dormir, até me podem dizer que até eles entrarem no sólidos, aquilo não cheira mal, e que lá o balde específico, aquilo dá a volta e não cheira mal. Mas vocês digam-me, por amor da santa, como é que vocês se iriam sentir se estivessem a dormir com um balde de lixo ao lado. Eu não dormia bem, de certeza. Quer dizer, se calhar depois habituava-me, mas aquilo não é assim muito fantástico. E, agora sim, do ponto de vista do Feng Shui, energeticamente, nós estamos a falar com o quê? Com uma energia que tem a ver com resíduos, com aquilo que não nos interessa, com aquilo que foi escoado. Nós próprios, quando retiramos as fraldas sujas do quarto, nós estamos a drenar. Ora, se eu tenho um quarto de um bebê ou de um filho, onde nós queremos que a energia esteja estável, que esteja positiva, eu não vou encher aquilo com porcaria. Muito menos porcaria que eu estou constantemente a drenar. Outra coisa seria se o quarto daquele bebê fosse ou tivesse uma energia negativa. Mas aí eu não iria pelo cesto das fraldas sujas. No máximo, iria pelo cestinho da roupa suja dele. Que todos os dias seria retirada para outro cesto. Enfim, pois aí já depende muito da organização de cada um. Eu já vou ler as vossas perguntas para ir responder, já tenho aí tempo para isso. E, portanto, peço-vos esse favor. Não ponham, por mais prático que seja, é também tão simples pegar na fralda e levar ao lixo. Às vezes as mães perguntam assim, sim, então se as fraldas estiverem ali só durante o dia e à noite antes de ele ir dormir eu for colocar no caixote do lixo. A minha opinião não continua a ser positiva porque acabamos por estar uma vez mais a drenar. Eventualmente poderíamos dizer que sim, como eu vos disse, se a energia do quarto do vosso filho fosse negativa. Mas aí lá está, só com análise é que nós podemos saber isso, não fazendo análise, mais vale não arriscar, ok? Ora, que pontos é que me faltam aqui para vos falar? Em termos de Montessori, acho que há tipos de coisas para guardar os brinquedos, sim, podem fazer como uma filosofia Montessori diz, nada a apontar. Cantinho da leitura também já vos falei. É assim, eu tenho aqui várias questões para vos dizer, ou vários pontos ainda para vos dizer de quartos de criança em termos de Feng Shui. Contudo, eu se calhar vou optar por ler as vossas perguntas, porque certamente elas vão recair nestes pontos e assim ficam já respondidas. Ora, vou começar aqui pelo Instagram, portanto, vou se calhar de baixo para cima. Pergunta-me a Joana, a cor cinza não é uma cor que absorve muitas energias de uma pessoa e acaba por não ser uma cor muito boa para a decoração? A cor cinza representa o elemento metal. Agora, eu não acho que ela absorva essas energias. Se nós pensarmos do ponto de vista físico-químico,
A cor, portanto, a luz branca, não é? Quando passa num prisma, ela vai se dividir. Ora, quando eu tenho, por exemplo, umas calças, não é o caso de hoje, umas calças amarelas, não é? Tem a ver com a frequência e o comprimento de onda que esse tecido está a absorver. Portanto, se uma cor é cinzenta, é porque ela absorve as frequências e os comprimentos de onda que têm a ver para que a cor cinzenta se manifeste. Portanto, eu não acho, honestamente, que vá absorver. Se me dissesse o preto, sim, o preto é o conjunto da absorção dessas cores, se a memória não me falha. Tanto que nós, quando nos vestimos de preto, nós absorvemos muito mais a luz, enquanto que quando nos vestimos de branco, essa luz é refletida, ok? Portanto, eu não acho que a cor cinza. Agora, a escolher, se me perguntarem se a cor cinza é alegre ou se não é alegre, de facto é uma cor mais neutra e, portanto, aí pode até haver necessidade depois de lhe dar algum contraste com uma cor mais viva, eventualmente, se o quarto permitir. Devemos colocar algum metal no quarto do bebê. Depende da energia do bebê, portanto, da carta astral dele, do base dele, depende se podem usar esse elemento no quarto. Não é uma regra se sim ou se não. Isto perguntava a Bárbara. Em que parede se deve colocar o berço? Ok, era um dos pontos, eu disse-vos que ia tocar neles. É assim, quando nós temos um quarto de uma criança, vamos imaginar mais o quarto tradicional, em que temos aqui a janela e aqui neste cantinho temos a porta. Idealmente, esta zona aqui é onde a energia é mais rápida e, por norma, nós não vamos escolhê-la como primeira possibilidade. Nós vamos escolher todas estas zonas aqui, ok? Em primeiro lugar. Contudo, vamos imaginar que a energia desta porta, em relação ao berço que está aqui, ou aqui, ou aqui, é negativa. Então, nesses casos, eu posso ter que equacionar, ter que colocar o berço por aqui nesta zona. Claro que com algumas medidas, não colocar os pés para a porta, colocar proteções, abrandar a energia através da decoração, e aí tem os profissionais à vossa disposição que vos podem ajudar, nomeadamente a minha amiga Rita, que tem nesse jeito dessas coisas. Embora eu acho que ela me disse que não faz muitos quartos de criança, não tenho a certeza me disse isso, mas é dos que eu vi. Depois, portanto, tudo isso tem que ser tido em conta. Agora, para quem não fez nenhuma análise, a posição base, ou por norma, digamos assim, será sempre por aqui, ok? Portanto, isto assumindo que aqui está a janela tradicional e que a porta está aqui. Sempre na zona diagonal à porta e numa posição em que o vosso bebê, o vosso filho, consiga controlar toda a divisão. Lembrem-se daquilo que nós já falámos aqui várias vezes, que tem a ver com a Fênix, que está associada à nossa capacidade de objetivo, à nossa capacidade de visão, sonhos e objetivos, ok? Ora, continuando aqui nas vossas perguntinhas, existe alguma planta que seja adequada, boa para pôr num quarto de bebê? Eu aí recorreria à minha parceira Inês, que é arquiteta paisagista, para ela me dizer isso. Agora, há várias plantas que não são nocivas colocarem-se em quartos. Mas lá está, nós temos que ver qual é que é a energia do quarto bebê, a energia desse quarto, se faz sentido, se não faz sentido. Se me falarem em termos de dióxido de carbono e de oxigênio, eu não concordo com isso, porque reparem, quando nós estamos a dormir com uma pessoa ao nosso lado, no nosso quarto, essa pessoa obviamente consome muito mais oxigênio e liberta muito mais CO2 do que propriamente uma planta. Aliás, a planta nesse caso até iria absorver esse CO2 e transformá-lo em oxigênio. Portanto, não seria por aí. Aliás, à noite elas fazem ao contrário, mas uma planta durante a noite não vai libertar mais CO2 do que uma pessoa a dormir ao nosso lado, ok? Depois, pergunta aqui a Bárbara, e quadros, por exemplo, com animaizinhos? Sim, podemos trabalhar com quadros que representem animais. Agora, mais uma vez, nós podemos usar isso a nosso favor. Exemplo, vamos imaginar que no quarto do nosso bebê nós teríamos que usar elemento água. Ok, então se calhar vou escolher peixinhos, baleias, golfinhos, sei lá, animais marítimos, digamos assim. Se por acaso eu tiver que utilizar, deixem-me cá inventar, elemento terra, elemento solo, se calhar aí já vou pôr quadros, sei lá, com cães, com vaquinhas. Portanto, podemos escolher inclusivamente os animais que queremos representar em quadros ou até em stickers, de acordo com os elementos que nós podemos usar ou queremos usar no quarto dos nossos filhos, em função do Feng Shui, para estimular as boas energias. Porque, por exemplo, no quarto do meu filho, as pessoas entram ali e ninguém diz que aquilo
imaginar, está à prova de bala. Aliás, eu até com coisinhas de onde eles estão, aqueles tapetes, eu faço coisas com isso, portanto adapto para disfarçar isso. Depois pergunta-me aqui, acho que é Silvia, não tenho a certeza, Sofia, se no final puder especificar a parte do que se deve usar na cama Montessori na barra de cima, vou comprar uma e não quero impedir a tal energia de fluir. Bem, então se vai comprar uma, eu não recomendo uma cama com a tal trave, portanto temos que escolher uma cama Montessori que não tenha essa trave. Depois o que colocar é uma questão de imaginação, qualquer coisa que amorteça ou que neutralize este efeito de onda, não é? Portanto, que a trave causa. Qualquer coisa, até pode ser um toldozinho, qualquer coisa. Olha, lembre-se, por exemplo, dos toldos da praia. Nós nos toldos da praia, às vezes, temos a estrutura, não é? Que está dos lados e depois passa o toldo por cima. Podem fazer uma coisa gira com isso com as camas de Montessori, porque não? É uma questão de gosto, não é? De estética. Ora, diz aqui a Ana, eu tinha ouvido dizer que se sentasse ao bico da mesa não se casava. Pois, eventualmente, essa por acaso nunca tinha ouvido. Olá, quem me diz olá. Aqui mais perguntas. Os espelhos, diz aqui a Raquel. Ok. Só ver se aqui mais questão. Aqui temos muitas pessoas a assinar. Diz a Rita, welcome, assim não me sinto tão workaholic. Diz o Dario para a Silvia para gravar. Ok, se não gravar, isto vai ficar disponível 24 horas. No Facebook geralmente fica mais tempo e à partida, tal como nos outros, vai para o meu canal oficial do YouTube, que devem seguir, subscrever, carregar no sininho, partilharem, comentarem. Ok. Diz aqui a Joana que a newsletter está ótima, que já leu, ainda bem. A newsletter saiu ontem, para quem não subscreveu pode subscrever. Subscrevem no site e depois vão receber um mail que têm que, portanto, confirmar a subscrição. Às vezes esse mail vai parar a spam, portanto vejam. E na newsletter tem sempre lá imensas dicas que podem fazer. Ok, eu acho que aqui não tenho mais questões. Diz-me aqui a Joana o quê? Sempre pontualíssimas, já falámos, ok. Aqui já está, deixem-me ver só aqui as do Facebook, ver se o meu braço não passa aqui por cima. As minhas filhas já são adolescentes, esta sessão também é válida para elas? Sim, Paula, porquê? Porque há certos requisitos de camas, aí já não é tão Montessori que se calhar elas já não estão no chão, ou não? Porque, por exemplo, eu conheço um casal, não é meu cliente, mas é conhecido, em que eles optaram por ter a cama no chão, portanto aí os requisitos também são os mesmos. E estas coisas que eu vos disse, também aliadas à filosofia Montessori, também podem ser transportadas para a nossa realidade conjugal, não é? Não que nós tenhamos esse tipo de artigos, mas há coisas que se podem adaptar. E é sempre interessante. Olá, Sofia, estou a ver, diz olá, Beto, olá. Ora, aqui a Michelin pergunta-me se isso se aplica aos quartos dos adultos também, os cantos. Sim, sem dúvida. Ok, pronto, aqui também não tenho mais questões. Ora, em termos de timing, portanto, eu já respondi, deixem-me só pôr isto aqui para o sítio das que vão entrando, em termos de questões, para o caso de surgir mais alguma. Ok, isto aqui fica assim numa posição inclinada, mas é só para isto no sítio certo. Ok, pronto. Sim, as perguntas vão surgir. Os pés nunca devem ser colocados para a porta, é isso? Não, é uma das poucas regras do Feng Shui. Agora, não confundir uma coisa que é, às vezes as pessoas, imaginem, faz conta que agora não está aqui janela nenhuma e que a porta está aqui. Quando se diz pés para a porta, é exatamente com os pés em frente à porta. Se uma cama estiver aqui com os pés para ali, os pés não estão em frente à porta, ok? Portanto, atenção a isso. Pés é mesmo em frente à porta, mesmo na linha da porta. Okay? Os quadros podem ser colocados por cima da cabeceira do berço? Eventualmente sim, mas há quem não goste por uma questão de segurança, porque às vezes podem cair. Agora, quando os quadros são colocados por cima das cabeceiras, o tipo de quadro ou desenho que lá vai estar, devemos ter aí mais cautelas, ok? Não é qualquer quadro que se pode pôr. Eu lembro-me uma vez de uma cliente minha, que por cima da cama dela tinha um quadro que até era muito engraçado, mas que eram uns sapatos. Eu disse para ela, sugeri para ela
quadro dali, porque aquilo é como se tivesse sempre alguém por cima dela, quase que a pisá-la. E portanto, atenção ao tipo de quadros que se coloca por cima das nossas camas. Ok, portanto, daqui já estamos. Olá, Sofia, que acabaste de entrar também. Nós já estamos quase no fim do live. Ora, mais pontos que por acaso não falaram aí, como temos ainda aqui uns 5, 10 minutos, eu vou querer falar. Que é, por exemplo, o caso de fotografias. Às vezes as pessoas perguntam-me se devem ter fotografias nos quartos dos nossos filhos. Sim, podem ter, não tem problema nenhum. Agora, não é encher aquilo de fotografias, obviamente, principalmente de terceiros. Claro, quando nós somos adolescentes, a coisa muda de figura. E aí todos nós, e eu falo por mim, também tinha um placar cheio de fotografias com os amigos. Agora, nós podemos ver qual é que é a melhor zona para colocar essas fotografias dentro do quarto. Não deve ser, obviamente, mesmo ao pé da cama, porque é uma energia mais ativa e mais de observação, mas numa zona onde essa energia mais social se encontra. Diz-me aqui a Carla, olá, não estou a ver do início, há problema dos pés estarem precisamente na linha em frente da porta do quarto e a janela. Carla, eu se calhar para não me estar a repetir para as outras pessoas que estão aqui a assistir, vou pedir que depois, quando isto terminar, como vai ficar disponível, que volte um bocadinho atrás, porque eu já expliquei essa parte com todo o detalhe, assim escuso de estar a repetir. Pergunta à Kátia, no quarto do bebê seria com animais e aviões e balões, ainda bem que toca nesse assunto, de ar quente. No quarto do casal seria uma tela grande com foto do casal. É aconselhável? Olha, então é assim, vou-vos contar uma história dos aviões nos quartos das crianças. Aliás, duas histórias paralelas. Uma era que uma colega minha de trabalho, e se ela me estiver a ouvir, ela vai reconhecer esta história, em que ela tinha um sobrinho. E então, lá no trabalho, nós tínhamos uns placares em frente à secretária e ela tinha posto a foto do sobrinho e às vezes nós usávamos os pioneses, não é? E então ela tinha usado um pionés que era um avião e ia furar-lhe a cabeça. E eu disse, pelo amor da santa, tira-me isso daí, porque isso até pode perturbar o sono da criança, não é bom energeticamente. E ela diz-me assim, por que falas disso? De facto, o meu irmão queixa-se que ele chora muito durante a noite e que não consegue dormir muito bem. Eu disse, tira isso e vais ver a diferença. E não é que ela viu a diferença, portanto, atenção a essas coisas. Depois, voltando aqui aos temas dos aviões. Os aviões representam o quê? Representam movimento, certo? Ora, se nós tivermos uma criança que é muito pacata, que é muito serena, que é muito sossegada, quase que até assim um bocado sem vida, não vejo, eventualmente, mas atenção que eu não estou a analisar e nós devemos sempre fazer uma análise, não vejo assim grande problema que se coloque aviões. Contudo, se o quarto já tiver uma energia muito ativa, se a energia do vosso filho ou filha, bem, aviões geralmente é mais para rapazes, já tiver energia, bastante energia, muito cuidado com isso, porque vão estar a acelerar. E era este caso que agora vos queria contar, que é, eu lembro uma vez de ter feito uma consulta a uma casa em que o filho, que já tinha na altura 8 ou 9 anos, sofria de hiperatividade e tomava inclusivamente medicação. E vocês sabem que a hiperatividade é uma das doenças da moda, não é? E eu, quando cheguei lá à casa, o que é que eu observei? Primeiro, o quarto daquela criança era azul. Até aqui tudo bem. Mas lembrem-se que o elemento que rege o sul é o fogo. A hiperatividade está associada ao elemento fogo, ao desequilíbrio em elemento fogo. Okay? Depois, como estava azul, ela achou por bem utilizar aquele baguá. A história do baguá. E cafifou o quarto cheio de encarnados, colcha encarnada, tapete que era laranja, as riscas verdes, uma parede cor encarnada no quarto, uma das paredes, aviõezinhos, os ditos aviõezinhos, pendurados com fio de nylon pelo quarto, enfim, excesso de elemento de fogo. Pior do que isto, o que é que aconteceu? Quando eu comecei a analisar, esse quarto tinha uma combinação energética, nunca mais me esqueço, que era assim, que era a 2,7, e essa combinação tem já por si só bastante elemento de fogo, ok? Ora, havia ali um excesso desse elemento. E a criança era do signo de cavalo, portanto, e tinha uma carta de Bazi, fogo, portanto, ela já por si só tinha muito fogo. Então o que é que havia ali? Um desequilíbrio desse elemento. O que é que nós fizemos? Ora, começámos primeiro por retirar os ditos aviões que causavam movimento, que causavam aceleração naquela criança. E depois começámos por substituir os tons encarnados por tons que representassem o elemento solo. Para quê? Porque, de acordo com o ciclo dos 5 elementos,
o Sol drena o excesso de fogo. Vocês querem se crer que em meia dúzia de meses, eu acho que nem foi tanto, eu acho que foi em 3, 4 meses, a criança começa a abrandar e deixa tão simplesmente de tomar a medicação. Claro que a medicação foi sendo retirada aos poucos, porque não é assim de repente. Portanto, isto para vos dizer que, não vou dizer que não podem pôr aviões, vai depender da energia do quarto do vosso filho, vai depender da própria energia da vossa criança e vai depender também do feitio dessa criança, portanto, das emoções, do estado em que ela está, se é muito ativa, se não é muito ativa. Quanto aos balões de ar quente, atenção para, em termos de simbologia, não fazerem com que os vossos filhos estejam sempre no céu, nas nuvens, com a cabeça nas nuvens, ok? Podem arriscar e pôr, e se sentirem que eles andam sempre um bocadinho lá por cima, em vez de terem os pés bem assentos na terra, retirem os balões da queda, ok? Ora, diz-me assim a Joana: olá Sofia, por favor deixe o live disponível, pois acabei de chegar e adorava poder ver. Ok, ele no Instagram vai estar 24 horas, no Facebook que estamos a gravar também vai ficar durante mais algum tempo e eventualmente, à semelhança dos outros, vai para o meu canal oficial do YouTube. Lembrem-se que o canal está organizado, eu sou muito organizada, vocês já sabem, está organizado por listas de reprodução e há lá uma que se chama Lives e estão todos lá, desde o primeiro até ao hoje. Portanto, o número 1 são lives antigos que eu já dei antes desta fase da quarentena, mas existem outros, ok? Ver se há aqui mais alguma questão. Acho que isto já respondi. Nanã. Pode explicar resumidamente as orientações básicas do quarto do seu filho, organização de elementos, porta e janela, do meu? Aquilo que é para o meu não é para o vosso. e não caiam nesse erro, porque lembrem-se de uma coisa. Nós, quando temos, por exemplo, um prédio, né? Vamos imaginar um prédio de 12 andares, em que temos todas as casas iguais umas por cima das outras. As pessoas têm datas de nascimento diferentes, decorações diferentes, têm os móveis organizados de forma diferente. E então, as vidas delas não são todas iguais, pois não? Não. E, portanto, aquilo que é para uma criança pode não ser para outra. Portanto, no quarto do meu filho, aquilo que eu fiz foi jogar com os elementos que ele tinha que usar, com aquilo que eu queria que ele atingisse. E então utilizei muitos brinquedos dele, não há nada ali que não seja daquela criança. Eu lembro-me quando queria fazer algo com números em termos de Feng Shui, utilizei agora vou fazer publicidade, aqueles tapetes do Toys R Us com números e trabalhei com isso. Portanto, há coisas muito simples que se podem fazer, ok? Ora, ver se há aqui mais alguma questão. Os meus olhos hoje estão encarnados por dentro porque eu estive a estudar até às 2 da manhã, estudar Feng Shui, porque eu estou sempre a estudar, há 20 e tal anos, nunca parei. Então ontem estive a estudar Bazi. Ok? Obrigada pelo esclarecimento. Nada, é um prazer. Ora, deixem-me só ver se tem aqui algum tópico que seria importante. Beliches. Eu quero-vos falar dos beliches, já não temos muito tempo, mas eu tenho que vos falar dos beliches. Toda a gente me conhece a nível de Feng Shui e sabem que eu não aprovo os beliches. Não chorem, mas eu vou-vos explicar porquê. E digam-me lá se as pessoas que vocês conhecem que têm beliches, a pessoa que dormia em cima, eu tenho um caso desses, cá em casa com o meu marido toda a vida dormiu num beliche. Mas pronto, ele até me diz que trocava com o irmão, mas eu acho que isto bate certo. Então, geralmente a criança que dorme em cima é como se não tivesse base, é como se não tivesse os pés assentes na terra, ok? E então podem ser crianças, uma vez mais aluadas, mais distraídas. Não, eu tenho distraído. E lá está, isto deve ter ficado da infância. E podem ser crianças, de facto, que andam mais nas alturas, não têm os pés tão assentes na terra, são mais aluados, mais distraídos, como eu estava a dizer. Por outro lado, a criança que dorme em baixo é como se tivesse um teto por cima da cabeça dela, então pode condicionar aqui um bocadinho o seu desenvolvimento, seja ele emocional, mental ou até físico, ok? Não há caso nenhum que eu não tenha visitado em que não tivessem um beliche e estas situações não se verificassem. Ou então quando estou a falar isto em workshop e as mães fazem assim, eu conheço, ou tenho, não sei o quê. Portanto, quando nós temos pouco espaço e temos que enfiar 2 crianças dentro de um quarto, é preferível, o ideal, ou camas lado a lado, para trabalhar aqui a energia de cooperação, porque se forem em L ou cabeça com cabeça, vão estar a criar ou a estimular conflitos entre irmãos. Se
Não couberam, optem por camas de gaveta e tendo em consideração todos os requisitos dos quartos dos bebés. Eu poderia vos dizer para lerem o meu livro Muda a Sua Casa Enriquecer a Sua Vida, mas meti no correio o último exemplar esta semana. Aliás, ele já estava esgotado. Este exemplar até tinha um defeito, portanto ele já nem sequer estava à venda, mas a senhora queria tanto o livro que diz, eu fico com ele na mesma assim. Portanto já não conseguem encontrar, mas eu ando aqui a preparar umas coisas, talvez vos diga. Ora, deixem-me cá ver o timing. Se eu tenho alguma dica para aumentar a concentração do filho? Bem, vai depender da idade, mas sim, tenho. Podemos trabalhar com a secretária, virá-la para uma parede, mas aí temos que trabalhar com a imagem que se vai colocar na tal fênix para não obstruirmos. E depois há aí umas curas específicas, que essas aí já são mais específicas que se podem fazer para trabalhar aí a concentração e melhorar os estudos da criança. O armário do quarto dos nossos filhos pode ser usado para colocar a roupa da mãe, vestido de noiva, é assim, diz-me Noquinhas, não sei qual é o nome mesmo, mas é assim, idealmente no quarto das crianças nós só devemos ter artigos das crianças e não outros artigos. Se nós tivermos que eventualmente lá colocar roupas, das duas uma, ou pomos só de um membro do casal, ou podemos pôr, por exemplo, as roupas de casa, mas se tivermos a possibilidade de pôr cada coisa no seu sítio, melhor, ok? Ora, ver aqui mais, isto já li, pode falar das camas e gavetas, já falei, então deve ser por isso que o meu marido é distraído, diz a Joana, pois o meu também foi criado assim. 3 patos 3D na parede a voar em direção à janela junto ao berço é prejudicial. Se os patos estiverem a voar para fora, Sandra, estamos a deitar felicidade pela janela. Portanto, aí é preferível pôr os patos a entrar para dentro de casa. Ora, o nosso tempo, portanto, já estamos aqui com quase 4 minutos, portanto, eu vou entrar na fase de despedidas. Quero-vos agradecer por terem estado desse lado. Quero-vos pedir para, se tiverem temas como este tema foi muito pedido esta semana, aliás, ao longo deste timing. Se tiverem outros temas que gostassem de ouvir estas dicas, de indicações, digam, porque era o que eu dizia no outro dia com a Rita, nós, sei lá, o mundo do Feng Shui é tão grande que às vezes há coisas que para nós são básicas e não nos lembramos de falar, ou porque já falámos, etc. Portanto, dúvidas ou questões ou temas que gostassem muito de ver aqui explicados, digam. Eu não sei quanto tempo vão durar estes lives, porque eu estou a fazê-los especificamente para a época da quarentena. Quem diz quarentena, esta fase que estamos um bocadinho mais confinados, até para vos trazer boas energias para dentro de casa, trazer aqui, como as pessoas me têm dito ultimamente, trazer-vos ou enviar-vos esta boa energia, esta alegria, este entusiasmo, que de facto me é inato, quase que desde que nasci. Aliás, as pessoas sempre me perguntaram se eu fui feita a rir, não sei, tenho que perguntar aos meus pais, mas se calhar fui, porque nasci sempre assim a rir e bem disposta, independentemente, claro que tenho os meus momentos também, às vezes as minhas fúrias, como qualquer pessoa tem, mas tenho de facto esta alegria que me é tão familiar e que as pessoas tão reconhecem. E portanto, eu queria agradecer-vos por estarem aí, gosto de vos ter presentes, gosto de vos ajudar, adoro aquilo que me dá mais prazer na profissão que eu decidi escolher, porque lembrem-se que eu venho de uma área de engenharia química, ambiente e qualidade, que parece que não tem nada a ver com isto, mas tem, porque aí também trabalhávamos com energia e aqui também. Mas de facto é uma profissão que eu decidi mudar radicalmente em 2000, radicalmente não, ainda andei ali 3 anos a trabalhar nas duas áreas, mas que depois que larguei para me dedicar 100% ao Feng Shui, porque aquilo que me dá de facto prazer e um enorme prazer na minha vida, eu adoro aquilo que faço, é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a vida que desejam ter. Lembrem-se que eu continuo a dar consultas, claro, com os confinamentos necessários, e portanto eu queria vos agradecer por estarem aí. Enviem temas, faltam 20 segundos e portanto eu desejo-vos até breve as melhores energias, foco no positivo, nos vossos compromissos para manterem, invistam na vossa felicidade, na vossa família, na vossa casa, que é uma extensão da vossa vida e do vosso corpo. Até lá, um grande beijinho, obrigada, isto vai mesmo desligar, 5, 4, 3, 2, 1, está quase. Beijinho, adoro-vos, cá estaremos para a semana em princípio. Tudo correu bem, vão seguindo.